Bem, acho que podemos ir começando. Acredito que algumas pessoas mais vão aparecer por aqui, mas a gente vai dando início a essa nossa conversa, nossa aula inaugural, mas que eu acho que vai ser organizada mais como uma conversa inaugural. A nossa ideia é manter um formato um pouco mais aberto para a gente poder ter uma troca hoje e, ao mesmo tempo, explicar qual é a ideia do curso e quais caminhos que a gente tem em mente de percorrer nessas 6 semanas que começam semana que vem. Mas eu queria começar apresentando o IPE. Acho que muitas pessoas já conhecem, já acompanham o IPE, mas eu queria aproveitar e falar um pouco. O IPE é uma escola e comunidade que existe há 3 anos, inclusive está fazendo 3 anos essa semana, focado no ensino de humanidades em geral, com cursos de arte, filosofia, história, mitologia, política, e nós temos essa visão de ensino bastante abrangente que tem a ver com a visão de ensino para a formação de cidadãos, pessoas que possam atuar no campo democrático, atuar na política. Então, nós sempre discutimos temas diversos, mas temas que vão se relacionar de alguma maneira, direta ou indiretamente, com a política e que nos ajudam a construir um pensamento político e democrático. E o que tem tudo a ver com o tema do nosso curso, que é justamente a democracia. E então nós vamos, ao longo desse tempo que temos hoje, conversar um pouco sobre questões como se dá a construção de uma sociedade democrática, o que é, né, democracia e o que são essas sociedades que nós chamamos de sociedades democráticas. Eu sou o Tiago, meu nome é Tiago Ponte, eu sou um dos professores e fundadores do IPE. Trabalho com ensino de filosofia, estudo filosofia política em Lisboa, na Universidade Nova de Lisboa, e também tenho um interesse grande e estudo filosofia política inglesa do século XVII, é uma das minhas outras paixões. Dedico um mestrado a isso. E gostaria agora de passar a palavra para o Bruno, professor que também do curso, que vai se apresentar e dar começo à nossa conversa. Bom, como o Thiago falou, meu nome é Bruno, é a primeira vez que eu participo do IPE, eu agradeço demais o convite. Eu sou historiador, tenho toda uma formação feita em história intelectual, história das ideias, especialmente história contemporânea. E mais recentemente, por conta das contingências do mundo atual, eu passei a estudar mais temas relacionados à extrema-direita, direita e movimento conservador, especialmente nos Estados Unidos. Eu estou em Lisboa, como o Thiago, fazendo um pós-doutoramento na Universidade Nova, mas toda a minha formação foi no Rio de Janeiro e parte na Europa Central, dedicada justamente à história das ideias, história intelectual. Para explicar um pouco o contexto dessa conversa, a minha impressão era de que quando começou todo esse movimento de extrema direita no Brasil, de direita no Brasil, do que a gente ficou conhecendo como nova direita no Brasil, a minha trajetória pessoal cruzou com ela a partir da necessidade de compreender um fenômeno que para todo mundo era um pouco estranho. Para mim, pessoalmente, eu tinha alguns pontos de ligação, porque boa parte dessas pessoas que a gente conhece hoje, associadas à figura do Olavo de Carvalho, estavam estudando na mesma universidade que eu, na PUC, mais ou menos na mesma época. Então, algum vocabulário, algumas dessas pessoas não me eram estranhas. O que me foi estranho foi a emergência, a forma como eles foram catapultados para o centro desse cenário político nacional. E, independente da minha opinião sobre o valor ou sobre as opiniões, as visões de mundo de algum desses intelectuais, eu achava que era importante saber o que estava acontecendo com eles, saber o que estava acontecendo com o Brasil. Não me interessava discutir qual era a minha opinião sobre alguém como Luiz Felipe Pondé,
que todos os domingos escrevia no jornal. Mas a minha opinião não era importante porque simplesmente ele era capaz de mobilizar um batalhão de pessoas e de escrever em jornais de grande circulação como a Folha, assim como a Record era capaz de fazer vendas recordes de livros com o Olavo de Carvalho. Então, a própria existência dessas pessoas no cenário político nacional forçava qualquer um que quisesse entender a levar a sério essas pessoas. E levar a sério aqui, eu acho que eu posso falar pelo Thiago, pelas conversas que a gente tem, significa tentar entender esses personagens pela ótica deles mesmos, como é que eles se explicam para eles mesmos. E o meu mecanismo de tolerância para conseguir ler algumas coisas e passar por algumas coisas foi sempre procurar as fontes de onde eles tiravam alguns argumentos. Então, a nossa conversa aqui começa, no que diz respeito à minha participação, com uma descoberta, nem um pouco original da minha parte, porque isso era declarado, de que grande parte do que a gente tem hoje em termos de discussão sobre direita e extrema-direita, e grande parte do que a gente tem como discussão do conservadorismo e a direita no Brasil, são experiências e vocabulários e ideias nitidamente emulados do ambiente americano, o que me fez cair totalmente em direção aos Estados Unidos para tentar rastrear um pouco as fontes desses indivíduos. Então, a minha inserção aqui se explica um pouco por essa trajetória e eu já estou me antecipando um pouco de dizer e explicar por que a minha parte no curso se concentra especificamente no mergulho nos Estados Unidos. Porque eu suspeito que vale a pena investir sobre esses personagens, sobre esses vocabulários, sobre esse processo americano, para entender como algumas pautas e algumas ideias chegaram subitamente para a gente. A gente tem todo um histórico de transmissão de uma direita europeia no Brasil na primeira metade do século XX, que vem especialmente com uma carga germânica, italiana, que dá bastante um pouco no Estado Novo do Vargas, mas a gente tem um movimento conservador da segunda metade do século XX que é bastante debitário do americano. Eu acho que nesse ambiente de crise da democracia que a gente está vivendo hoje, tentar rastrear um pouco essas fontes me parece importante. Enfim, tentando te explicar um pouco esse curso que a gente montou aqui. Esse curso em grande parte, resultado de algumas conversas que eu e o Thiago a gente vem tendo sobre a crise da democracia. E aí, quando eu falo em crise da democracia, eu acho que todo mundo aqui consegue citar uns 15 exemplos de programas recentes ou de livros em prateleira de livrarias nos últimos anos, dedicados exclusivamente à crise da democracia, ao fim da democracia, como as democracias ruem, como tudo fracassa. A gente tem subitamente a volta de figuras como George Orwell ou a Hannah Arendt e a discussão de totalitarismo de volta como grandes best-sellers, de modo que a gente pode tentar falar sem grande explicação, sem precisar de maiores detalhes, que a gente vive uma certa crise da democracia, que é ilustrada, obviamente, pela situação política brasileira atual, mas que a gente pode falar com alguma propriedade que não é simplesmente um privilégio brasileiro do governo atual e das ameaças, ou supostas ameaças, à ordem institucional democrática. Então, a nossa ideia aqui do curso foi tentar rastrear um pouco, tentar entender como a gente chegou, onde nós estamos, como nós chegamos a essa posição e partir para uma reflexão sobre uma certa licença poética, eu posso falar, um certo submundo constitutivo das democracias. Quer dizer, nomeadamente, através da discussão sobre o pessimismo, a discussão sobre as elites e a discussão sobre o conservadorismo. E eu não falo aqui como uma forma de tentar antever um futuro tenebroso, nem de dizer que o pessimismo, o realismo e o conservadorismo são antevisões ou são visões contrárias à democracia, mas é o contrário.
é que a democracia moderna ela é formada também por impulsos contrários à ideia de que ela funciona como mera expressão da vontade de uma minoria, de uma maioria. Muitas vezes, a história da democracia moderna é contada como uma história de uma verdade revelada, como alguma coisa que nasceu para triunfar. Então, ela surge ali na Grécia, aparece na República Romana, some um pouco, reaparece na Inglaterra, da onde ela se espalha em revoluções pelo todo o Ocidente, como uma expressão luminosa de uma liberdade humana. O que a gente precisa lembrar é que a democracia moderna ela tem seu nascimento quase em paralelo com a aparição gradual de sociedades de massa e o crescimento de uma demanda de representatividade dessa massa. Porém, junto a ela nasce também toda uma ciência para controlar e conter essas massas. Uma ciência que envolve psicologia das massas, que envolve todo um papel para propaganda, que vai muito além da propaganda específica dos nazistas, que a gente conhece melhor do que as outras, mas tem toda uma ciência dedicada a isso. Tem toda uma discussão nas ciências sociais sobre o lugar das elites como fundamental e o pessimismo quanto à existência de uma democracia plena. Daí a discussão que o Tiago traz para essa primeira parte do curso, que eu acho que é fundamental. Na segunda parte, a minha sugestão é fazer, como eu já antecipei, um certo mergulho no movimento conservador norte-americano. E os americanos, os Estados Unidos aqui, ele tem uma certa importância, porque os Estados Unidos surgem como essa espécie de bandeira ocidental que defende a grande democracia moderna, mas ela é criada pelas mãos de fundadores que eram absolutamente céticos quanto à ideia e o uso do vocábulo democracia. Portanto, a minha ideia aqui é tentar trazer aquilo que a gente trata como o que é contrário ou antagônico à ideia de democracia como parte constitutiva da própria democracia, até para a gente tentar fazer um pouco uma experiência de tentar entender de que crise de democracia a gente está falando hoje. E, por último, se a gente conseguir fazer esse percurso, dar uma volta interessante, eu acho que vale a pena a gente fazer uma discussão final, se apropriando de tudo que a gente discutiu nas aulas, para a aula final, para tentar trazer esse legado dessa carga que a gente vai discutir para uma discussão especificamente contemporânea, que seja sobre o Brasil, que seja sobre os Estados Unidos. A gente vai ter o privilégio de estar discutindo essas coisas enquanto acontece uma eleição americana, e a gente vai ter aula no dia da eleição americana, então nada impede que a gente possa fazer grandes discussões também, fazendo pontos com o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, até porque as aulas vão ser sobre os Estados Unidos nesse momento. Então eu acho que essa é mais ou menos a nossa proposta. Não é isso, Thiago? A nossa ideia, então, é tentar fazer um paralelo, não paralelo, mas tentar entender o mundo que a gente vive e como é que a gente chegou aqui, né? E esse encontro com o Bruno foi muito fortuito, porque eu estou estudando no meu doutorado justamente esse movimento conservador do começo do século XX e a formação das democracias liberais enquanto essa forma de governo. E o Bruno estuda justamente a partir do momento que eu paro, que é a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, acho que a gente vai conseguir fazer uma união dos nossos superpoderes aqui para produzir alguma coisa interessante. Então, bem, eu gostaria de pegar então o gancho do que o Bruno falou, que é justamente para a gente conseguir entender esse conceito, a gente tem que partir de três coisas que são os elementos que estão no próprio nome do curso, né? Que a gente tem democracias liberais, 2 pontos, realismo político e conservadorismo antipopular. E esses são justamente os 3 pontos que são marginalmente juntos, marginalmente sempre caminharam juntos, mas
Mas quando a gente estuda, a gente vê que, na verdade, um não existe sem o outro. Começando do realismo político, o realismo político ele se dá justamente na negação da utopia, né, na negação do que deve ser, quando a gente olha para o que de fato é, né, possivelmente partindo de Maquiavel. Maquiavel fala que a gente tem que olhar não as coisas como elas devem ser, mas sim o que eles chamam de la verità effettuale della cosa, né, a realidade efetiva das coisas. E aí, a partir disso, a gente consegue entender a política. A gente pode tentar enxergar o mundo como ele deveria ser e todas as utopias, mas, de fato, a gente só consegue construir política olhando as coisas como elas são. A partir do realismo político, a gente tem o conservadorismo antipopular. E por que o conservadorismo antipopular está ligado ao realismo político? Essa foi uma das grandes descobertas à medida que eu fui estudando. Grandes nomes do realismo político são justamente os conservadores. E eles são justamente os nomes do realismo político porque eles são as pessoas que estão lidando com as coisas que estão se dando e tentando estabelecer a ordem. Obviamente não uma ordem revolucionária, mas sim uma ordem conservadora ou, em muitos casos, até reacionária. Então, a gente tem... a nossa proposta para começar nisso é estudar esse movimento que se deu no século XIX, da criação da sociedade de massa, e isso impôs uma questão. A partir dessa questão, a partir do surgimento da sociedade da massa, como vai se estruturar a política? Nós temos as lutas políticas do século XIX, que vão dar nos movimentos socialistas e comunistas, nos movimentos trabalhistas, nas grandes greves, nos grandes conflitos, e numa reorganização política, onde a organização política que era aristocrática, que era censitária, que tinha uma participação efetiva na política de um percentual muito reduzido da população, de repente começa a aumentar radicalmente. No começo, diminuindo a quantidade de dinheiro que uma pessoa precisava ter para participar das eleições, depois com a inclusão de todos os homens maiores, depois com a inclusão das mulheres, depois com a inclusão dos analfabetos, até a gente ter uma participação, em muitos casos, majoritária no mundo hoje. É claro que isso foi um processo muito longo, um processo de muita luta, mas aí o que aconteceu foi que, de repente, você tem um povo que era formado séculos antes de maioria camponesa, uma minoria nas cidades, agora a maioria nas cidades e lutando por participação política. E, de repente, começa a surgir uma coisa inédita, que é essas pessoas estão chegando ao poder. Hoje existe o risco, entre aspas, de que essas pessoas cheguem ao poder. E aí, essas pessoas, esses realistas políticos, vão olhar para essa cena e pensar, ok, como que a política vai lidar com isso? E justamente nessa questão surgem diversas filosofias de uma visão muito pessimista, uma filosofia de que a sociedade está decaindo, que todos os valores culturais que mantinham essa sociedade estão ruindo, não muito parecido com fenômenos do século, não muito diferente de fenômenos do século XX. E a partir disso começam estudos de, ok, então essa massa existe, mas como é que essa massa funciona? Então, o grande livro fundador dessa corrente de pensamento é um livro chamado Psicologia das Massas, escrito por uma pessoa muito interessante chamada Gustave Le Bon, um conservador autodeclarado, que escreveu sobre muitas coisas. Ele tem uns tratados sobre chás, plantas, e ele escreveu sobre coisas muito aleatórias, e ele escreveu esse livro que teve uma recepção extraordinária e influenciou basicamente tudo que a gente pensa sobre isso até hoje. A partir disso, começou a se estudar nas universidades, em criminologia, depois surgiu a psicologia, depois vem Freud e outros nomes. E esse pensamento da psicologia das massas, né, ele
que a princípio parecia uma certa curiosidade, que era muito utilizado para ver como é que a gente vai organizar um agrupamento de pessoas, ele começa a assumir uma posição de como é que a gente vai organizar as sociedades politicamente, como é que a gente vai influenciar as pessoas. Então, a partir disso, nós vamos ter o surgimento da propaganda política, que vai vir de nomes ligados à psicologia das massas. Nós vamos ter o surgimento das teorias das organizações partidárias e das organizações de poder em geral, que vão estar muito ligadas a o que depois vai surgir como a fundamentação teórica das democracias liberais, principalmente no que vai surgir do pós-guerra. Nós temos hoje em dia uma forma razoavelmente estável que vem, em alguns casos, como Estados Unidos, já de 100 anos, um pouco mais, dessa forma mais participativa. E, por outro lado, na maior parte dos países, digamos, do capitalismo central, que vem desde o pós-guerra, na maior parte da Europa, pelo menos a parte da Europa mais rica, Estados Unidos e outros países, digamos, do centro econômico. Não sei se o Bruno tem algum comentário a fazer sobre isso, também não quero ficar monopolizando muito isso, e acho que é muito interessante só fazer um último adendo que, como uma curiosidade, foi feito um estudo recente sobre os manuais policiais da Itália de como se lidar com as multidões. E o que se escreve hoje nos manuais policiais a respeito das multidões era a mesma coisa que se escrevia no século XIX por essas pessoas da psicologia das massas. A gente tem aí 100 e tantos anos de pesquisa psicológica, de pesquisa política, mas a mentalidade de que a massa é descontrolada, de que a massa é irracional, de que a massa ela precisa ser arrebanhada, continua dominante. Ela continua dominante e ela continua dentro de uma discussão, quer dizer, ela se insere dentro de uma discussão da democracia moderna no sentido mais recente, no que diz respeito até os movimentos que foram chamados agora, e eu vou botar isso em 15 aspas, senão meus professores me matam, de populismo. Toda essa discussão do populismo hoje envolve, mais uma vez, um entendimento implícito sobre o que é essa multidão, o que é essa massa e o que essa massa quer. A gente vê no nosso discurso político contemporâneo diário a expressão de que, muitas vezes, especialmente quem tem disposição para entrar em redes sociais para acompanhar o debate no seu nível mais diário, a expressão de que a maioria é representada, de que a maioria que elegeu alguém deve ter sua vontade abertamente defendida, e de que a massa ou o povo pode ser expresso no discurso público através desse todo hegemônico, desse pronome todo hegemônico que é o povo. O povo. Por outro lado, dentro da discussão sobre democracia no século XX, você tem um permanente ceticismo quanto à capacidade dessa maioria exercer efetivamente uma espécie de governo virtuoso. E aí que vale a pena a gente repensar um pouco o que significa, o que as pessoas querem dizer com democracia quando elas falam em democracia. Quer dizer, dentro, por exemplo, do debate americano da ideia de democracia, a democracia aparece como um elemento constitutivo do governo. Os americanos trazem para as constituições modernas a ideia de constituição mista. E aí isso é uma importação direta do Cícero, a gente pode falar isso um pouco mais nas aulas, mas de que não é que a democracia substitui simplesmente a monarquia ou a aristocracia, mas que essas são expressões do poder que devem ser equilibradas dentro de um sistema. E o que ele pretende é que o poder executivo seja associado, que os pais fundadores imaginavam, que
o poder executivo fosse associado ao poder da monarquia, nominalmente, que o poder do Senado, das casas, tanto do Senado quanto da Câmara, fosse associado a uma aristocracia e que o poder popular, esse expresso no cidadão, tivesse associado à ideia do elemento democrático e que, na verdade, a democracia moderna não passa de uma constituição dessas três formas de poder, e o que está em jogo não é a dominância de uma sobre a outra, mas é que elas entrem em equilíbrio. E no que diz respeito ao elemento democrático, o que as constituições modernas fazem é o tempo inteiro procurar equilibrar essas massas, isso que a gente entende como povo, de modo a não permitir que eles se expressem de maneira dominante, de que ele não se expresse de uma maneira em que ele simplesmente imponha às outras minorias aquilo que é a vontade deles. Então, você cria um conjunto de sistemas para tentar filtrar isso. Mais comum está na forma como a gente está habituado a lidar com a democracia, que é a eleição indireta. Quer dizer, boa parte do populismo contemporâneo e dos movimentos de extrema-direita advogam muito, e aqui na Europa, sobretudo de maneira demagoga, por democracia direta. Democracia direta seria dar voz popular às menores decisões. Isso só é possível, obviamente, dentro de contextos muito pequenos, como aqueles cantões na Suíça, mas de uma forma meio demagoga, a extrema-direita na Europa questiona a democracia moderna, dizendo que ela não é suficientemente aberta, ela não é suficientemente livre, porque ela elege representantes. Mas esses representantes foram criações modernas recentes justamente para impedir que essa vontade popular, a vontade das massas, se impusesse a outras minorias. É engraçado falar isso hoje, porque durante muito tempo esse foi um argumento bastante repetido na voz de conservadores, que olhavam para o crescimento da representatividade e temiam que isso fosse criar um conjunto de pautas no quais eles fossem perder eternamente. Particularmente essa é a discussão do Partido Republicano Norte-Americano. Hoje é muito fácil você demonstrar o lugar que tem essa discussão da democracia indireta e o papel da representatividade no contexto do Brasil. Quer dizer, eu não sei se todo mundo conhece a fala famosa, mas a minha fala eleita de mais terrível que o Bolsonaro já disse, e olha que eu sei que é difícil escolher uma, mas a minha fala preferida foi a de que as maiorias devem governar e de que as minorias devem se curvar às maiorias. Ora, essa é uma discussão presente dentro da formação das constituições das democracias modernas, justamente para impedir que o voto de maioria, que a vontade de uma maioria possa significar perda de direito ou falta de representatividade de uma minoria. Quer dizer, essa discussão ela perpassa tanto a Constituição no que diz respeito às três visões de poder de uma Constituição mista, quanto o que a gente está discutindo hoje como a possibilidade do governo brasileiro produzir, através de um consenso minoritário, porque a maioria que o governo federal julga representar é a maioria que, em termos populacionais, significa 1/4 do país, mas que possa, através desse número, dessa suposta maioria, impor à minoria um conjunto de leis que signifiquem perda de direitos. Mas repare que, mais uma vez, a forma como se observa, a forma como esse modelo de governo, que eu estou colocando em aspas sempre, quando eu falo populista, porque isso envolve uma discussão que a gente não tem tempo de ter aqui agora, mas que eu sei que vocês me entendem quando eu falo, é de supor, mais uma vez, que essa massa, esse grupo, é um todo amorfo que deve ser tratado como um todo, como alguma coisa que precisa de alguma forma de domesticação.
Quer dizer, é uma versão um pouco mais sofisticada, porque ela implica em um Estado contemporâneo que tem muito mais capacidade de conhecer o seu cidadão e porque o único instrumento não é mais o censo. A gente tem as redes sociais e toda a forma toda essa disposição que o cidadão tem de entregar seus dados ao Estado. Mas a gente tem, mais uma vez, a expressão da democracia como a tentativa de formular uma representatividade que seja majoritária, mas que essa forma majoritária não implique na perda de direitos de uma minoria, o que significa uma discussão constante em um equilíbrio que precisa ser feito e refeito permanentemente. Não sei se está fazendo sentido ou se eu fui longe demais. O que você acha, Thiago? Sim, para mim faz total sentido. Eu não sei se alguém quer colocar alguma questão ou comentar. Se quiser, por favor, fiquem à vontade. Se não, eu tenho comentários e outras coisas que você me trouxe à mente para falar também, que acho que são muito pertinentes a essa questão. Pois é, eu só queria fazer porque como essa não é uma aula convencional, a gente não tem exatamente um conteúdo expositivo para simplesmente expor, embora a gente consiga falar por hora sem calar a boca, como ficou claro. O interessante seria algum retorno de vocês sobre se faz sentido, se não faz sentido, se falta alguma coisa, até para orientar a gente numa direção desse curso. Então, a gente não tem exatamente um conteúdo específico preparado. Cada passo que eu dou aqui em direção a um trechinho do que vai ser as próximas aulas, eu tenho que segurar um pouco, senão eu vou embora. E a gente sai da nossa conversa. Bem, eu vou seguindo então um pouco. Se alguém quiser colocar alguma coisa, em qualquer momento, por favor, fiquem à vontade. Bem, eu sou absolutamente fascinado por essa temática sobre conhecimento do povo e a maneira como a política se coloca. Bem, o meu doutorado passa muito pela questão do conservadorismo, mas também pela questão da propaganda para poder pensar a democracia. E do que eu estava falando sobre a psicologia das massas, tem duas correntes de pensamento muito importantes que saem. E duas coisas que a gente vai abordar. Uma é o pensamento elitista, e a outra, que é o que eu quero falar um pouquinho agora, é justamente a questão da propaganda. Desse trabalho dessas pessoas, do Le Bon, do Gabriel Tarde, do Freud mesmo, sai um conhecimento sobre o funcionamento da psique, não só da psique do indivíduo, mas da psique de uma pessoa enquanto participante de um grupo. E então, esse conhecimento, à medida que foi chegando em pessoas que participavam ou tinham interesse em participar da política, começou a ser colocado em prática. E o primeiro caso que a gente tem documentado, e bem documentado, foi em 1914, desculpa, 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, quando os Estados Unidos não participavam da guerra e tinham um grande interesse do governo de participar, porque guerra dá muito dinheiro e as empresas queriam participar e o governo americano não queria participar porque existia uma resistência popular muito grande. Então eles fundaram um comitê chamado Creel Committee, ou então Comitê para Informação Pública, que foi encarregado de, digamos, orientar e educar as pessoas sobre a guerra. De uma maneira muito fantástica, a pessoa que dirigia esse comitê depois escreveu um livro descrevendo todas as ações desse comitê, e a gente conhece detalhadamente as estratégias que foram usadas,
que foram misinformação, não sei se essa palavra existe em português. Desinformação. Desinformação, obrigado. E mentiras completamente absurdas, ou manipulações, e eles conseguiram, no período de um pouco mais de um ano, mudar a opinião pública e os Estados Unidos acabou por entrar na guerra. Desse comitê saíram duas pessoas que são talvez algumas das duas pessoas mais importantes do século XX que quase ninguém nunca ouviu falar. Uma se chama Edward Bernays, que era por um acaso sobrinho do Freud, e outra era um cara chamado Walter Lippmann. O Edward Bernays, ele basicamente fundou todas as estratégias de propaganda modernas, e o Walter Lippmann fundou todas as estratégias de jornalismo modernas que perduram até hoje. Exato, ele escreveu um livro chamado Propaganda, que basicamente tem como objetivo descrever o uso, as técnicas que são usadas para influenciar as pessoas. Né? Essas técnicas podem ser, por exemplo, usadas como ele fez para promover a venda de tabaco. Ele foi um dos grandes nomes da propaganda tabagista nos Estados Unidos. Ele é considerado a pessoa que fez as mulheres fumarem. Ele também trabalhou politicamente para fazer coisas como criar estratégias de desinformação e instabilidade política, como, por exemplo, com a crise da Guatemala, que levou à invasão norte-americana. Inclusive, isso é bem documentado em um livro chamado Bitter Banana, que conta a história da invasão americana na América Central, estadunidense na América Central. E ele foi um dos fundadores da CIA, inclusive. Né? Esse é uma pessoa bastante interessante e complexa. E a sua contraparte, Walter Lippmann, ele ganhou o prêmio Pulitzer, ele foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos e ajudou a definir as políticas públicas. Inclusive, ele foi a pessoa que cunhou o termo Guerra Fria. Então, o que existe de comum no trabalho dessas duas pessoas é que eles acreditam que a democracia é importante. Eles, inclusive, são das pessoas que utilizam esse termo com orgulho, enquanto as contrapartes deles, elitistas, as escolas de elitistas, eles negavam essa ideia de democracia, ou pelo menos a ideia de democracia tal qual era colocada. Mas eles enxergam o papel da democracia de uma maneira muito peculiar. Eles acreditam que um bom governo democrático é o governo na qual as pessoas são orientadas no que elas devem pensar. Segundo palavras do Walter Lippmann, um bom governo democrático é quando nós não temos cidadãos, nós temos espectadores. São pessoas que observam e fazem aquilo que elas são mandadas. O livro Propaganda abre dizendo que a propaganda é a melhor ferramenta que existe para prevenir o caos. Só que ele nunca diz o que é caos. Né? Ele vai trabalhando ao longo do livro diversas ideias políticas e ele termina o livro dizendo que a propaganda é uma ferramenta muito importante para que as pessoas inteligentes possam guiar todas as outras para que elas possam tomar as decisões corretas. E o que a gente percebe é que caos, a melhor definição possível de caos para aquele livro é o povo tomando decisão. O povo tomando decisão é a instauração do caos. E isso tudo tem a ver com o que o Bruno estava falando, dessa noção de digamos, vontade da maioria, a imposição, a ditadura da maioria. Mas isso também tem a ver com uma outra discussão, que é justamente o conflito político que se estabelece nesse momento, e que é um conflito político que dura até hoje, que é como se manter um status quo econômico. Então, essa é uma discussão que eventualmente vai acabar descambando para um dos grandes nomes do século XX, que se chama Schumpeter,
que é um economista, mas que nós vamos deixar ele um pouquinho para frente. Acho que o Bruno quer falar um pouquinho. Você me lembrou de alguma coisa importante. Uhum. 2 pontos que valem a pena ressaltar. O primeiro, a lembrança de que algumas vezes pode soar imprudente ou vazio o uso da palavra, do conceito democracia, sem maiores explicações. Convém a gente fazer uma introdução rápida, que a gente coincide, tanto eu quanto o Thiago, uma certa formação no que a gente é chamado de história das ideias, uma abordagem historiográfica que lida com os conceitos a partir do contexto deles. O que eu quero dizer com isso rapidamente? Que quando alguém fala democracia, a gente tem um uso frouxo, que a gente está falando livremente, mas a gente também aplica um uso um pouco mais restrito quando ele é utilizado por alguém. Então, quer dizer, o conceito não existe dentro de si mesmo. A gente não procura o significado do conceito de democracia como uma espécie de valor ou sentido específico, hegemônico, ad eternum. Quer dizer, o sentido de um termo ele pertence à forma como ele é utilizado. Democracia é um exemplo ótimo para isso. Vale para qualquer conceito, mas democracia é um exemplo ótimo para se falar disso, porque, bom, se a gente for levar em conta que todo mundo que usa o termo democracia, o nome da Coreia do Norte é República Democrática, o nome da Alemanha Oriental tinha o nome Democrática. Uma das coisas que o Hitler comentou assim que o Terceiro Reich se estabeleceu de maneira institucional foi dizer que ele havia chegado na sua plena democracia. E o Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, dizia que democracia era alguma coisa parecida com 2 lobos e uma ovelha votando no que eles iam almoçar. Quer dizer, a gente está falando de usos muito diferentes do conceito de democracia por figuras muito diferentes. Então, o manuseio, o trato com os conceitos implica um certo respeito por aquele que manuseia. Quer dizer, o significado dele não pertence a um dicionário, simplesmente, mas pertence ao uso que, dada a época, o contexto ou conjunto de valorizam e significam aquilo. Então, democracia é uma dessas coisas. E a menção do Thiago ao Schumpeter é importante, porque o Schumpeter vai se ligar, e eu não vou antecipar o Schumpeter aqui, porque se o Thiago não fez isso, eu não vou fazer também. Mas ele vai se ligar àquela conversa que eu estava tendo, aquela conversa que eu estava antecipando sobre a tirania das massas, que é o termo usado para essa dominância de uma maioria, no que diz respeito ao Estado contemporâneo. Porque tem um conjunto de autores, eu até deixei eles de fora, posso trazer eles de volta, mas tem um conjunto de autores que diz que o fenômeno político recente mais notável é o crescimento de o que eles chamam de um totalitarismo soft, de uma forma de totalitarismo que não precisa mais da ruptura institucional e também não precisa mais da violência, porque no lugar da violência explícita, ele conquista a violência do consentimento. Tudo isso para dizer que a democracia pode se vestir com roupas muito diferentes. Ela pode se traduzir de formas muito diferentes. Quando a gente fala que o Brasil é uma democracia e que a Alemanha é uma democracia e que o México é uma democracia, a gente não está falando do mesmo sistema de representatividade. A gente não está falando que todos eles operam de maneira equivalente. A gente tem uma certa ideia de que existe uma diferença. Então, uma dessas diferenças está no trato não contraditório de uma democracia poder ter traços relativamente autoritários sem que o seu público, sem que os seus eleitores, sem que os seus cidadãos se deem conta de que essa é a circunstância. E essa é uma discussão contemporânea muito latente. E ela pré-existe Trump, Bolsonaro
e todo o movimento de uma direita populista a partir de 2016. Essa é uma discussão contemporânea sobre o lugar da democracia. E eu acho importante fazer esse tipo de observação. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente, propositalmente, às vezes a gente vai e volta no tempo para não ficar preso a uma ideia muito cronológica, porque o curso está estruturado de uma maneira cronológica e as aulas vão organizar isso um pouco. Isso aqui é uma aula expositiva muito mais para jogar os pontos que vão ser abordados. Mas existe dentro da tradição democrática todo o espaço, uma democracia que a gente chamaria hoje autoritária, mas que os criadores dela não chamam. E no caso do Brasil, o exemplo mais fácil de ser citado são os editoriais dos jornais de 1º de abril de 64. Toda a leitura de uma historiografia imediata do golpe de 64 e toda a leitura dos jornais na época, com raríssimas exceções, é de que o movimento militar restituiu a democracia no Brasil. Então, essas citações, esses nomes que o Celso botou aqui agora, aqui, Viktor Orbán, Erdogan, o Putin, o Duterte. O Putin é até um capítulo à parte, mas isso mostra que a gente vive um certo momento se não é um ceticismo, sem dúvida é um certo cinismo contra a democracia. No caso do Orbán, por exemplo, o que a gente pode falar é que ele aspirou para dentro do governo uma ideia esquisita chamada democracia iliberal. E isso pode ser abordado posteriormente. Mas isso mostra que existem climas e momentos históricos em que a democracia ou ela é um consenso, ou ela brilha como um conceito que deve ser obedecido por todos. A gente tem o pós-89, o pós-Guerra Fria como um momento brilhante para ela, ou você tem também momentos em que existe uma enorme suspeita quanto ao lugar da democracia, que são os anos 30. A gente estuda muito os anos 30 a partir do que ficou conhecido como os movimentos totalitários. Mas se você for pegar uma listagem dos estados que eram de fato democráticos no final dos anos 20 até o final dos anos 30 na Europa, eles são pouquíssimos. Eles são pouquíssimos porque havia ali um certo entendimento de que a democracia, para usar os termos do Tiago, ela é uma utopia perigosa. Ela é alguma coisa que leva ou que é facilmente associada à ideia de anarquia. Por outro lado, o pós-Segunda Guerra Mundial, a democracia é quase uma obrigação. É uma obrigação tão grande que ela força, por exemplo, o Brasil a tirar o Vargas. Ela é uma espécie de consonância internacional. Quer dizer, a democracia, como qualquer outro conceito, como qualquer outra ideia, ela pertence a um certo mercado conceitual de termos e valores que às vezes estão em alta, às vezes estão em baixa, e que constantemente modificam seu significado. Isso torna a tarefa de falar sobre ela muito difícil. Por isso que a nossa abordagem aqui, apesar de parecer um pouco caótica no ida e volta, na nossa estruturação do curso, ela obedece uma razão cronológica de uma discussão de sociedade de massa na primeira metade do século XX, de pessimismo e realismo político, e na segunda metade do século XX, ela segue precisamente a orientação de um grupo coeso de intelectuais e políticos que se organizam em torno de um movimento conservador norte-americano. E aquilo que a gente entende como movimento conservador norte-americano não é um conceito solto. É, de fato, um movimento, é um grupo de pessoas articulados em partidos políticos, em organizações, em think tanks, em fundações, estruturado com uma aliança pensando em objetivos em comum. Então, a nossa ideia a gente está jogando aqui a amplitude da discussão da democracia para o nosso contexto hoje, mas também o fato dela ter uma história com episódios fundamentais no século XX.
E a nossa ideia do curso é talvez amarrar isso um pouco através em dois momentos diferentes, nessa primeira metade do século XX, através de uma discussão conceitual, através de uma discussão de autores e ideias que fundamentam o entendimento sobre sociedade de massas e a forma como lidar com ela de uma maneira muito específica, e na segunda metade, um movimento específico que observa a democracia e a ideia de conservadorismo e projeta o que hoje é a principal força política nos Estados Unidos e que hoje é a principal influência no debate político brasileiro. Quer dizer, essa ideia, por exemplo, já antecipando alguma coisa, essa ideia, por exemplo, de que o livre mercado está associado a valores familiares, você não encontra em nenhum lugar na Europa. Você não encontra na tradição do pensamento sociológico brasileiro isso. Isso é alguma coisa que tem data de nascimento, tem nome do pai, tem nome da mãe, tem nome do tio, e você pode registrar isso nos Estados Unidos. E essa aliança que a gente vê no discurso do Bolsonaro, que de liberal não tem nada, mas ele precisa ser liberal, ele precisa usar desse conceito que está em voga no Brasil para ganhar uma eleição, porque no mercado dos conceitos é esse que está em voga, para você vê isso sendo importado dos Estados Unidos como uma aliança natural. No Brasil, ela não é nem um pouco natural. E se você jogar para a Europa, ela é menos natural ainda, porque o Bolsonaro pode fazer as alianças que ele quiser com o Viktor Orbán ou com a família Le Pen na França. Mas a extrema-direita europeia é tudo menos neoliberal. Pelo contrário, ela é extremamente protecionista e o discurso dela com relação ao estado de bem-estar social é o de que ele deve ser preservado. E mais ainda, de que ele talvez não exista porque estamos dando dinheiro demais para os imigrantes. Mas não tem uma discussão nenhuma sobre Estado mínimo. Não tem discussão nenhuma sobre a liberdade econômica e a liberdade política como formas congruentes e mutuamente dependentes. Essa é uma discussão nossa, que nós importamos dos Estados Unidos, de um movimento conservador anterior ao próprio Trump. Porque nem o Trump é capaz de comprar integralmente essa ideia de fundamentalismo de mercado. Então, eu sei que essas coisas parecem um pouco jogadas agora, mas é mais ou menos para estruturar essas ideias e para dar um certo entendimento sobre elas, demonstrando mais ou menos o presente que a gente vive, que a gente pensou nesse curso. Não sei se está fazendo sentido ou se ficou mais confuso ainda. O que você acha, Thiago? Renata quer falar? Ah, não? Ok, achei que você estava... Tudo bem. Eu acho... Bem, concordo com o que você falou. Acho que existem muitos pontos interessantíssimos nisso. Esse desenvolvimento histórico, essa questão da democracia e do neoliberalismo na história e na contemporaneidade. Quando você estava falando, me lembrou, só pegando um gancho especificamente sobre essa questão do neoliberalismo, recentemente, no ano passado, retrasado, num desses encontros dos países mais ricos do mundo, o Putin falou uma coisa como: neoliberalismo, vocês ainda estão falando disso? Esse negócio já acabou. Bem, obviamente é uma fala muito superlativa, mas a gente tem que tirar o chapéu porque ele percebeu uma coisa que o pessoal ainda está tentando sustentar um ser moribundo. Nas suas formas culturais e econômicas, o neoliberalismo ele está chegando nos seus limites. Na economia, os economistas neoliberais estão cada vez mais desacreditados. Hoje em dia, os grandes economistas do mundo olham para isso e falam: beleza, a gente tem o socialismo dos ricos, os pobres cada vez mais pobres, e a gente está chegando no limite disso. Hoje em dia, no último levantamento do Banco Central norte-americano, eles chegaram à conclusão de que os 50% da população mais pobre caíram de uma riqueza em valores atualizados, algo como 500 bilhões em 1970 para menos 800, ou seja, se você somar toda a riqueza dos 50% mais pobres dos Estados Unidos, eles não só não têm nada, mas eles devem, um absurdo.
A gente está chegando a um fim prático da política neoliberal. A gente tem as grandes potências que estão surgindo, como uma Rússia que apareceu meio que do nada depois da falência da década de 90, e a China colocando a necessidade de novas teorias econômicas, porque eles simplesmente, em especial a China, as teorias econômicas simplesmente não conseguem entender o que está acontecendo lá. Quer dizer, as teorias econômicas neoliberais. E então eu acho um assunto muito legal, mas absolutamente especulativo pensar sobre isso. Mas tem um problema sério ainda. Quer dizer, durante muito tempo, a tradição liberal clássica tratou a ideia de que democracias e liberdades políticas dependiam exclusivamente de serem amparadas por liberdades econômicas. Quer dizer, de que uma coisa dependia da outra. E esse era um valor clássico no liberalismo do século XIX, trouxe para o século XX e foi transformado também em democracias não fazem guerras umas com as outras, até que não só a China, mas um conjunto de países asiáticos descobriu que talvez um pouquinho de autoritarismo faça muito bem ao mercado. E que o mercado funciona muito bem com isso. Quer dizer, você tem... E aí, claro que na época da pandemia isso ficou um pouco mais visível pela forma como a China conseguiu, de certa maneira, tratar o vírus, apesar de ter gestado ele ali. Você tem um certo problema para a democracia ocidental, que olha com uma certa desconfiança para líderes demagogos, que põem em xeque a própria instituição, as próprias instituições dos seus países, enquanto líderes notoriamente autoritários ou mais autoritários conseguem ter uma certa estabilidade e permanência, uma certa continuidade no poder, que é o caso da Rússia e da China. Isso transforma a discussão sobre o lugar ou o valor da democracia contemporânea em um debate bastante complicado. Eu não espero que a gente consiga avançar muito sobre isso agora, mas eu suspeito que a gente possa entender que o nosso desafio ao discutir democracia contemporânea, ele depende, primeiro, de evitar uma certa nostalgia de que existe algum momento para retroceder e recuperar alguma coisa que foi perdida. Isso é muito claro. No Brasil aparece menos, mas isso é muito claro na discussão da esquerda europeia ou de uma esquerda americana, que olha para o estado de bem-estar social dos anos 60 como um momento idealizado que pode ser retomado. Porque se criamos aquilo, podemos descriar e recriar. Mas isso faz com que, portanto, eu acho que não existe esse momento específico que a gente tenha para retornar, mas nos desafia a repensar a democracia a partir do que ela pode ser. E eu acho que para entender o que ela pode ser, a gente depende de compreender aquilo que ela foi e como ela se transformou. E a história da democracia que a gente está propondo fazer, obviamente não é uma história completa da democracia, mas é passar por elementos menos elogiosos naquilo que constitui a democracia no século XX, menos nobres do ponto de vista daqueles que acreditam de uma forma utópica na democracia, mas que talvez abasteçam a gente de um certo recurso para compreender o nosso mundo contemporâneo, de um certo recurso para tentar lidar com os desafios. Quer dizer, eu não espero aqui oferecer ferramentas para a gente poder entender de que maneira a China representa uma democracia moderna ou enterra a democracia ocidental como alguma coisa comprovadamente disfuncional perto da funcionalidade quase obscena do Estado chinês. É só você ler os relatos de estrangeiros que chegam na China para entrar em casa e ser testado, de um nível de precisão que é quase obsceno. Mas eu acho que a gente, embora não consiga lidar com isso ainda de uma maneira muito, muito clara,
Eu acho que a gente precisa de ferramentas melhores para tratar os nossos problemas, as nossas democracias, e de que maneira elas interagem. Quer dizer, é uma confissão pessoal minha, tudo isso começou para mim quando eu simplesmente articulei de uma maneira clara, pelo menos na minha própria opinião, que no mundo hoje a eleição mais importante seria a eleição dos Estados Unidos, e de que o nosso futuro dependia um pouco dela, e que a eleição mais importante que vai acontecer no mundo, para o Brasil hoje, não está no Brasil, não é a eleição dos prefeitos, é a eleição dos Estados Unidos. Isso criou em mim uma pequena obsessão, porque eu acho que a gente está numa certa zona de definição em que os próximos passos serão muito importantes. Então, o que a gente traz com esse curso é um pouco uma tentativa de explorar e discutir esses pontos, não simplesmente através da especulação sobre o Putin, o Orbán. Claro que essas figuras retornam porque é inevitável, mas através daquilo que constituiu a discussão democrática no século XX e que consegue estar sempre ausente de livros didáticos ou de reflexões mais diretas sobre a democracia, ou quando eles aparecem como elementos antidemocráticos. E, na verdade, não são necessariamente antidemocráticos. Eles fazem parte da discussão e da formação da ideia da democracia. Quer dizer, toda a discussão dos conservadores norte-americanos, sim, eles fazem de tudo para suprimir votos, para evitar que uma população específica não vote. Mas há ali um entendimento sobre democracia. A gente pode dizer que ele é autoritário, a gente pode dizer que ele não valoriza determinada função vital da democracia no que diz respeito à representatividade, mas há ali uma discussão. A gente pode falar que propaganda ou que psicologia das massas é uma mera manipulação e uma transgressão da democracia, mas há ali uma discussão sobre uma ideia de democracia. Ela não é simplesmente a antidemocracia. Ela consegue ser uma visão alternativa, mas que faz parte da história da democracia, faz parte do entendimento de como a gente chegou. E eu digo mais, faz parte de uma história da democracia que, para o nosso contexto atual, é importante ser relembrada, é importante ser cavada. Não é muito nobre. Eu preferia muito mais sentar aqui e ler as cartas do Thomas Jefferson sobre ideais democráticos. Mas o nosso contexto não é esse. O nosso contexto é compreender que a democracia ela está um pouco lambuzada e suja de elementos que não são puros. Talvez sempre estivesse. Em que medida? Por quem? Para onde nós vamos? Então, esse é um tipo de debate que eu acho que vale a pena ser feito hoje. Eu acho que, por exemplo, a gente tem muita discussão hoje sobre o futuro da pandemia, o futuro do vírus. Eu estou um pouco perdido com essa discussão. Eu não sei dizer nada sobre vírus, eu não sei dizer nada sobre imunologia, eu não sei dizer nada sobre vacinas. Mas eu sei dizer um pouco que temos um problema com a democracia e que nosso futuro depende disso. E sobre isso a gente pode conversar. E sobre isso, a nossa capacidade, até para entrar em consonância com a ideia do Hippier, o nosso conhecimento sobre a democracia, sobre o que significa, nos seus diferentes sentidos, a democracia e a sua história, implicam a nossa capacidade, uma melhor capacidade de agir enquanto cidadão, de entender o que está acontecendo e de não se restringir, e não fugir, não correr para as montanhas, nem procurar asilo em nostalgias vazias, porque esses lugares não existem. Porque ali onde alguém disse que existia uma democracia plena, tinha um escravo. Ali onde alguém dizia que existia uma democracia funcional, tinha alguém que não era representado. Tinham mulheres que não votavam até os anos 70 na Suíça. Quer dizer, não tem um lugar para voltar. O nosso desafio é o nosso tempo. E a gente não lê a história simplesmente para não repetir erros do passado, mas para compreender quem fomos e quem somos. Porque, por incrível que pareça, essas circunstâncias estão nas nossas mãos. Eu acho que estar bem informado faz parte disso, faz parte de tomar decisões. Não sei. Pois é, eu queria justamente pegar um gancho disso
e dar 10 passos atrás. E falar um pouquinho do século XVII. Porque o século XVII é um século muito maravilhoso e a gente sempre tem que falar um pouquinho dele. Então, do século XVII tem... por que eu vou falar do século XVII? Né? Deixa eu explicar um pouquinho antes. A gente está falando de uma democracia, a nossa democracia, mas especificamente da democracia que a gente chama de democracia liberal. Porque se a gente for analisar o termo, como o Bruno está falando, o termo em si não faz nenhum sentido. Então a gente vai tentar, não sei, achar a experiência única democrática no mundo que não existe, nunca existiu, provavelmente nunca vai existir. Ou vamos fazer a revolução e aí a gente constrói ela. Mas, então, no século XVII surgiram questões políticas que se colocaram e se colocam até hoje, em especial a discussão entre o republicanismo, que depois vai dar origem a todos esses autores da fundação dos Estados Unidos, que o Bruno estava falando, e os liberais, que até hoje também as pessoas continuam falando sobre eles. E justamente essas duas vertentes renegam categoricamente a democracia enquanto um exercício de poder pelo povo. Os republicanos eles entendiam que a liberdade do indivíduo se dá através da Constituição do que a gente hoje chama de um Estado de Direito. Nesse Estado de Direito, leis que são aprovadas pelo povo não diretamente, mas porque o povo é, digamos, uma força quase espiritual que funda o Estado, apesar deles, no fundo, não terem nenhum poder. Eles, por essa, digamos, fundação espiritual, eles validam as leis e as leis garantem que as pessoas vivam livremente. Ou seja, obedecer à lei é a própria liberdade do indivíduo. Essa é uma ideia que ainda é bastante defendida por muitos autores hoje em dia. E, digamos, a sua concorrência em termos ideológicos era o liberalismo, que dizia que, na verdade, a liberdade do indivíduo vem primeiro e a partir da liberdade do indivíduo a gente vai construir a sociedade. Mas, de novo, não é qualquer indivíduo. É aquele indivíduo específico que tem condições para poder exercer a sua liberdade. É aquela ideia. Todo mundo é livre para comprar uma casa, desde que você tenha dinheiro. Se você não tem dinheiro, você continua sendo livre, mas você não pode fazer de qualquer maneira, então não faz muita diferença para você. E essa ideia de democracia liberal é considerado um absurdo até o final do século XIX. É uma contradição de termos. Então a gente pega, e aí puxando o gancho para esses autores que são os elitistas, né, que são as outras variantes do grupo da psicologia das massas, um dos autores extremamente importante, chamado Gaetano Mosca, vai dizer que eu não sou um democrata porque eu sou um liberal. São contradições de termo, porque se a gente defende a democracia não enquanto a democracia que a gente conhece hoje, obviamente, a democracia é contra o direito do indivíduo, porque a democracia vai impor uma vontade da maioria. Então eles colocaram, não, eu não sou um democrata, eu sou um liberal, enquanto liberal não posso ser um democrata. E essa escola de pensamento, que hoje em dia é conhecida como uma escola italiana, aqui a gente vai estudar os três principais autores, que são o Gaetano Mosca, o Vilfredo Pareto e um autor que na verdade não é italiano, Robert Michels, que é alemão, mas que tinha muita ligação, estudou junto. Eles vão elaborar uma teoria do que é a possibilidade de constituição de uma sociedade nesse mundo que eles estão vivendo, que é o mundo do surgimento das massas. E a ideia deles é muito parecida com a ideia desses fundadores da propaganda, a ideia de que a gente tem que ter uma elite que governa. Não adianta a gente querer achar que todo mundo manda. Não adianta a gente achar que todo mundo pode mandar. Existe, e aí varia um pouco de autor para autor, a ideia é passar um pouco
durante o nosso estudo pelos pormenores, porque eles vão ser importantes depois para pensar a constituição da ideologia da democracia liberal, mas que sempre vai existir uma aristocracia. Um desses autores, o Vilfredo Pareto, ele também é economista e ele vai fazer um estudo histórico para mostrar, olha, a gente tem aqui indícios de que nunca houve uma sociedade democrática. Então, por que a gente vai pensar que ela pode existir? A verdade é que ela provavelmente não pode existir. Então, vamos pensar como é a divisão de riqueza na sociedade. A divisão de riqueza sempre foi... você tem uma minúscula elite rica e uma maioria de pessoas pobres. Então, se sempre foi assim, vamos considerar que vai continuar sendo assim, vamos pensar a sociedade. Então, essas pessoas vão começar a pensar diversas maneiras no qual essa sociedade pode existir com uma maioria que não manda e uma minoria que de fato detém o poder. Agora, existem questões muito claras, como, por exemplo, a maioria desses autores apoiou abertamente regimes fascistas. Depois, em um dado momento, quando as coisas começaram a ir muito para a violência, os que ainda estavam vivos romperam e voltaram a apoiar o liberalismo. Mas esses autores, eles não estão falando isso simplesmente porque eles estão olhando para uma sociedade que não está funcionando. Bem, a sociedade tinha um funcionamento. E o funcionamento da sociedade é o funcionamento do fim desse liberalismo clássico. Era uma sociedade plutocrata, era uma sociedade comandada por pessoas como o Rockefeller, grandes magnatas que detinham, de fato, o poder político através de fantoches que... Fantoche talvez seja uma coisa muito forte de dizer, mas através de políticos que exerciam um papel que valorizava e preservava o poder político dessas pessoas. Então, eles, na medida que eles estão desenvolvendo essas teorias, eles estão querendo pensar uma sociedade que rompa com essa plutocracia, por um lado, e por outro lado, eles identificam os fins que isso está chegando. Né? Elas estão no momento de crise. O Celso comentou que essa teoria é atacada frontalmente pelos marxistas, mas também o oposto é verdade. É uma teoria que ataca frontalmente os marxistas, comunistas, utópicos, anarquistas, justamente porque era uma das forças políticas que estava surgindo muito forte nesse momento. Os partidos marxistas foram os partidos que primeiro conseguiram se estruturar e que cresceu enormemente. Então, o Pareto, por exemplo, é uma dessas pessoas. O Michel, ele inclusive participou de movimentos anarquistas e do Partido Social-Democrata Alemão, e eram pessoas que estavam olhando e pensando, não, isso daqui não vai dar certo, é um rompimento com a nossa cultura, mas, por outro lado, essa plutocracia que existe também é problemática, e, por outro lado, a gente tem uma sociedade de massa se estabelecendo que, digamos, a gente pode chegar num limite de chamar de antinatural, mas eles não vão entrar nessa linha, porque eles não vão seguir muito a questão do darwinismo social, mas que vão buscar alternativas políticas para pensar a constituição de uma sociedade dado as novas condições materiais. Essa discussão leva a que a gente possa, de fato, pensar esse novo modelo de democracia que vai começar a surgir, que são as democracias liberais do modelo representativo da democracia de massa, que rompe enormemente com os modelos de representação anteriores, justamente por causa da instituição dessa franquia quase universal, que se torna cada vez mais universal, ao mesmo tempo que busca preservar outros interesses de uma elite ou de alguma elite.
O Pareto ele coloca que sempre vai existir uma elite, mas não necessariamente a mesma elite. O fim de uma elite é necessariamente o nascimento de uma próxima. E esses autores eles estão construindo essa ideologia que pouco tempo depois, ainda no pré-guerra, vai dar origem à próxima ideologia da democracia liberal, que depois vai influenciar os autores americanos no pós-guerra, e que, incrivelmente, estão sendo cada vez mais estudados hoje em dia. Acho que um grande termômetro da crise política que a gente vive é que esses autores estão voltando com uma força enorme, esses autores elitistas. Porque a gente vive hoje em dia numa sociedade plutocrata, de novo. A gente está repetindo o erro de cento e tantos anos atrás. Plutocrata, concentração de renda enorme, onde os bilionários mandam e fazem o que querem. Tem um desenho da Netflix que eu gosto muito, BoJack Horseman, onde tem um episódio que um bilionário ele confessa um assassinato para uma repórter. E a repórter fica chocada e fala: mas você está confessando isso em câmera? Como é que você faz isso? Ele: você não sabe? A gente acabou de passar uma lei, agora os bilionários podem matar quem eles querem. Aí ela: não, mas isso não é possível. Aí ela abre o jornal, manchete: bilionários podem matar quem eles querem. Obviamente é um exagero, mas a gente vive numa cidade que não está muito longe disso, né? Só que tem que ser um pouquinho mais disfarçado. Na verdade, os antagonistas a isso também passaram a ganhar mais espaço recentemente, né? Você tem a reimpressão de alguns livros clássicos contra liberalismo, contra o laissez-faire liberal que levou à Segunda Guerra Mundial, que é, enfim, toda a discussão do Karl Polanyi, que é um autor importante, que provavelmente será mencionado, mas também acabou de sair, por exemplo, uma biografia do Keynes, e todo o aparecimento de um conjunto de livros, no Brasil também, a Laura Carvalho, que ficou famosa recentemente, é parte pequena de um movimento maior de autores que vêm a desafiar, pelo lado oposto desse que o Thiago está falando, isso que a gente vai resumir aqui como neoliberalismo, e a minha esperança no curso é que a gente possa problematizar um pouco o que é esse neoliberalismo, porque tem um conjunto, assim como democracia, tem um conjunto de conceitos e uma certa nomenclatura que frequenta o nosso debate cotidiano, que ninguém explica muito bem o que são. Talvez fosse bom a gente, durante o curso, passar por isso. Qual é a diferença entre um conservador e um neoconservador, entre um libertário e um neoliberal? Que raio é isso de paleoconservador? Como é que o Partido Republicano é a representação do movimento conservador, se foi o Partido Republicano que aboliu a escravidão nos Estados Unidos? E o que isso tudo tem a ver com a discussão sobre intervencionismo, Estado mínimo e essa expressão maravilhosa que ganhou o discurso público no Brasil, que é liberal na economia, conservador nos costumes. Quer dizer, tudo isso volta, né, de maneira muito, muito confusa hoje, né? Quer dizer, eu falei algum termo aqui que alguém não conhecia, que alguém nunca tinha ouvido, eu não sei, acho que essas coisas frequentam faz um tempo o debate público, né? Acho que essas coisas têm a ver. Diz aí, seu Thiago. Bem, eu acho que uma das últimas coisas dessa formação de ideologia do pré-Segunda Guerra que eu posso falar agora é justamente quando o elitismo encontra a democracia. E aí a gente tem essa obra-prima do Schumpeter, chamada Capitalismo, Socialismo e Democracia. São esses três termos, eu sempre erro a ordem, mas eu tenho quase certeza que é isso. Capitalism, Socialism and Democracy, onde ele trata Bem, ele pensa, ok, precisamos de uma sociedade que seja democrática, ok? A ideologia da democracia
não tem mais como ser refutada. E como é que a gente vai lidar com isso? Bem, por outro lado, como um conservador, ele acredita na necessidade de uma elite. Ok, então como que a gente institui isso? A gente institui através de um processo representativo no qual as pessoas participem elegendo seus representantes, onde os representantes, eles basicamente têm a liberdade de vender durante as épocas de eleições seus planos de governo, e depois eles implantam da maneira que eles querem. E aí o povo não pode fazer nada, porque no final das contas o povo deu o seu aval, esses líderes eles têm a autonomia para tomar decisões que eles precisam. E mais, o que é povo? Povo é uma palavra sem sentido nenhum. Voltando para o século XVII, uma das grandes discussões do século XVII era a potência política da multidão. Essa multidão foi mudando de nome, passou a se chamar massa, passou a se chamar ralé, passou a se chamar o povo em si. E aí ela passou de ser uma força política para algo que é incapaz de pensar, irracional, não tem vontade própria. Então, na instituição da democracia liberal, a gente tem, por um lado, a necessidade de que essa massa eleja alguém e dê autonomia para que essa pessoa possa agir por um espaço de tempo determinado, mas, ao mesmo tempo, é papel dessa aristocracia, essa aristocracia que de fato governa, dizer para o povo o que é que o povo quer. Dizer para a massa que não pensa o que a massa tem que pensar. Essa ideologia na política e na economia tem sido uma ideologia praticamente dominante, porque a gente hoje em dia, como eu falei antes, mantém uma ideia de massa como algo, uma força amorfa, uma constituição amorfa que é impotente, é incapaz de agir, é incapaz de fundamentar uma política e, por outro lado, ela legitimiza a constituição política, a instituição política na qual ela é colocada. Esse autor, ele tem uma influência enorme até hoje, ele é um dos autores economistas que fundou a economia moderna. Diversos conceitos que se utilizam até hoje, como o chamado economia destrutiva, na qual se estabelece uma lei de concorrência que vai tornar as empresas cada vez mais eficientes, vem muito parte da leitura que Schumpeter faz de Marx. E aí se estabelece uma ideologia que é uma ideologia que dura até hoje. E é uma ideologia que, por um lado, ela cria uma desculpa perfeita para se instituir um governo onde existe uma valorização e, ao mesmo tempo, uma impotencialização, se essa palavra existe, do povo. Um lugar onde o povo se sente contemplado, mas não tem nenhum poder. Isso é basicamente a estrutura política que vai se tornar hegemônica a partir da Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que ela se mantém imóvel, que certamente não é verdade, e a gente tem no pós-guerra, em alguns lugares, forças políticas extremamente interessantes que vão eventualmente dar origem a esse movimento político que a gente chama de neoliberalismo, que foi uma retomada dessa força conservadora. Existe uma comissão muito importante chamada Comissão Trilateral, não sei se vocês conhecem, que em 1975 publicou um relatório que uma das pessoas que assina esse relatório é um autor chamado Samuel Huntington, que escreveu depois um livro muito famoso chamado Choque das Civilizações, mas outras pessoas que constituíram essa comissão
são muito famosas, como Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central Americano durante muito tempo, o predecessor dele, Volcker, também, o conselheiros e conselheiros, inclusive um presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, foi um dos fundadores dessa comissão. E nesse relatório eles afirmavam categoricamente que o mundo está sofrendo um excesso de democracia. E isso está levando o mundo ao caos. Eles usam exatamente essa expressão, um excesso de democracia. E a década de 70 foi a década da instituição do que depois, o Bruno certamente pode falar muito melhor do que eu, um movimento chamado, por um autor conservador, de Rebelião das Elites, em um livro muito conhecido chamado Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. E aí eu jogo a bola para o Bruno seguir com essa discussão, que eu adoro, mas que eu acredito que ele vai poder falar melhor. Eu acho essa parte importante, porque eu acho que ela é a que toca o nosso mundo mais recente, né? É todo um movimento de desconstrução daquilo que a gente chamou de estado de bem-estar social, todo o desenredamento de instituições que faziam com que os indivíduos estivessem minimamente protegidos diante do Estado ou diante de um conjunto de eventualidade, né? A gente pode reconhecer um pouco da herança desse momento pela forma pejorativa com que os sindicatos são tratados no Brasil hoje. Quando você ouve a expressão sindicato, você já quase consegue ouvir a voz de, de algum de algum de algum autor de extrema direita dizendo que os sindicatos só servem para pegar dinheiro, não servem, não trabalham para ninguém. Mas tem todo esse processo nos anos 70, atravessa um conjunto de circunstâncias que são casuais, que fazem parte do próprio contexto e um conjunto de circunstâncias que são intencionais. Você tem um modelo de produção que se altera nos países industrializados, você tem processos de desindustrialização, você tem um crescimento de uma massa de mão de obra que trabalhava em grandes indústrias e que vai para o desemprego, você tem o certo esgotamento do modelo de políticas de pleno emprego, até porque esses estados não conseguem mais dar conta de um contingente tão grande de desempregados, você tem uma desaceleração na economia dos países europeus e nos Estados Unidos, que chegaram a crescer nos anos 60, taxa de 5%, 4%, e que chegam ali em meados dos anos 70 a 1,5%. Então, toda aquela economia é redirigida para o que a gente vai associar hoje em dia como projeto neoliberal, mas que naquele momento estava se desenhando, por um lado, com uma necessidade econômica, porque existia uma recessão, por outro lado, como uma estratégia de tomada de poder objetiva. A gente tem um marco específico nisso, que é em 1971, um juiz americano chamado Lewis Powell, se eu não me engano, Lewis Powell, escreve um memorando dizendo que as grandes corporações, o business americano, estavam sendo assaltados pelo Estado e que os valores tradicionais americanos estavam sendo ameaçados por esse conjunto de medidas que o Estado havia se espraiado, né? Criando regulamentações como horário de trabalho, como salário mínimo. E a solução que esse juiz dá é de que a visão de mundo conservadora precisa estar presente em ambientes onde ela não está. Que eles precisam fazer com que essa visão de mundo se espraie dentro de cortes, dentro de universidades, que elejam candidatos e que façam aquilo que não existia até então, que são instituições, no caso, institutos dedicados à produção de conhecimento e à formação de quadros de acordo com essas ideias, que são os think tanks. Esse sujeito, esse juiz, o Lewis Powell, pouco depois desse memorando, que era originalmente secreto, mas que foi
foi divulgado por 2 jornalistas do New York Times. Esse Luiz Paul, pouco depois, ele é nomeado pelo Nixon para a Suprema Corte norte-americana. Então, o que você tem aí é um desenho de um movimento conservador que se faz presente por um conjunto de circunstâncias que favorecem a ele, que é um período de crise, de mudança de modelo de produção, de desemprego, e a estruturação final de um processo que vinha desde os anos 40, de um movimento que se espraiou em think tanks, em participações em universidade, em o acompanhamento a integração de juízes conservadores em cortes americanas. A gente está vendo isso hoje nos Estados Unidos da maneira mais evidente. Muitos dizem que o grande impacto da presidência do Trump sobre os Estados Unidos está na ocupação do judiciário americano. Nada sem fazer nenhuma relação com o Brasil. A gente está falando dos anos 70. O judiciário brasileiro é um animal de outra espécie. Mas todo esse movimento dos anos 70 desconstrói um conjunto de valores que a democracia havia tido como certeiros, como necessários, em nome de um reagrupamento social em que uma economia seja funcional. E aí você tem a ideia, de novo, de que esse é o período em que liberdade econômica e liberdade política passam a ser associadas. Repara que, poucos anos antes, isso era uma relação problemática. Bom, basta você supor que toda a discussão dos anos 40 sobre o que a gente entende de direitos humanos não tem nada a ver com o que a gente entende hoje de direitos humanos. Você tem Holocausto, você tem genocídio na Segunda Guerra Mundial, e você tem uma Carta Universal dos Direitos Humanos. Só que no julgamento de Nuremberg, a palavra direitos humanos não é usada nenhuma vez. Em nenhum contexto a expressão direitos humanos foi usada para falar sobre massacres. Os direitos humanos naquele período tinham a ver com a guerra, mas não com os massacres, não com violações de direitos humanos, mas com as causas da guerra. E as causas da guerra eram quais? Eram hiperinflação, era desemprego, eram todo o conjunto, toda uma realidade social que permitiu a emergência de um Estado comunazista. Então, os anos 40 e os anos 50, toda essa montagem do Estado de bem-estar social era feita para assegurar uma ideia de democracia e uma ideia de igualdade dentro dessa democracia que não existia graças ao liberalismo econômico anterior à Segunda Guerra Mundial, que produzia um grande dado de desigualdade social. Portanto, os anos 70 associa pouco a pouco essa liberdade política e liberdade econômica em substituição da necessidade de se garantir ao cidadão uma mínima rede de sustentabilidade, uma mínima rede de socorro, para que novos líderes demagogos não reapareçam. A força disso é tão absurda que basta você olhar para a Inglaterra, que venerava o Churchill como um grande herói da Segunda Guerra Mundial, e que ganha a Segunda Guerra Mundial e na eleição de 45 perde a eleição. Continua sendo um herói, mas ele perde a eleição, porque o Churchill pode ser um cara incrível, mas a criação do NHS, o sistema de saúde gratuito britânico, era mais importante que ele. E os trabalhistas vieram com essa causa. E eles ganharam. E o Churchill virou uma estátua. Então, toda essa ideia de democracia pautada como uma garantia final daquilo que os americanos dizem que é a busca pela felicidade, ora, o entendimento era que nos anos 30, nos anos 40, a busca pela felicidade não podia ser equiparada por não era qualquer um que tinha esse direito, porque eles partiam de pontos muito diferentes. E o presidente americano chegou a anunciar a necessidade de um Second Bill of Rights, de uma emenda que garantisse justamente a sobrevivência para que os cidadãos pudessem competir em um nível maior de igualdade. Toda essa discussão de igualdade, da democracia entendida como igualdade, vai embora nos anos 70. E vai embora paulatinamente nos anos 70, em nome da instauração de um regime
econômico supostamente mais, bom, para usar um termo anacrônico que é o nosso, mais austero, por um sistema econômico mais direto, por um sistema econômico que os americanos chamariam de pro-business e contra o big government, porque o Estado, como o Reagan, que vai ser eleito, vai ser catapultado por esse movimento nos anos 80, vai dizer, o Estado não tem como resolver problemas. O Estado é o problema. Perceba que antes dos anos 70 era impossível falar disso. Antes dos anos 70, isso não existia. E uma das razões da gente poder falar sobre isso aqui é poder perceber aquilo que eu estava falando mais cedo, de que essa ideia brasileira hoje, de que quando o Bolsonaro fala tão demagogamente, tão abertamente, sem nenhum sentido, sem colar de nada, eu sou a favor da liberdade. A liberdade, nesse sentido, está associada a uma obrigatoriedade eleitoreira e demagoga de se associar ao liberalismo. Mas ele não tem nada de liberal. E essa associação vem através de conselheiros e de forças políticas que emulam, de certa forma, todo esse prontuário liberal, neoliberal americano. E eu não estou usando prontuário de maneira hiperbólica, não. A gente vai ter nos anos 90 alguma coisa chamada de Consenso de Washington, que de fato é um prontuário aos países em desenvolvimento para se desenvolverem. E a Argentina se quebrou seguindo ele. Então, toda essa discussão do neoliberalismo, ela implica um problema nosso porque ele também é o nosso presente. Porque a gente vive hoje, como os anos 70 viveram a crise do estado de bem-estar social e o desmonte do estado de bem-estar social, o que a gente vive hoje é a crise do estado neoliberal. É uma crise, por exemplo, de demanda, porque a gente produziu tamanha desigualdade que não tem quem compre. As pessoas não têm dinheiro para comprar. Então, do ponto de vista da economia, do ponto de vista da política, o impasse que a gente chegou revela que essa crise democrática está sustentada por um conjunto de outras crises. E a minha ideia é que a gente possa passar por esses anos 70 de maneira calma e tranquila numa aula para pontuar justamente as diferentes forças políticas que estão movimentando isso. Até porque, dentro do conservadorismo norte-americano, existe uma facção, existe uma aliança de facções que estão juntas até um dado momento. Depois elas se separam. E aquilo que chega no Brasil é uma vertente muito específica dessas pessoas, com ideias muito específicas. Em alguns momentos a gente consegue reconhecer uma certa estranheza dessas pautas chegando no Brasil. Por exemplo, a discussão no Brasil sobre desarmamento. Não que o Brasil não tenha um problema com armas com fogo, mas é evidente que a nossa discussão política sobre armas de fogo não passa por uma questão de uma obediência a uma lei que está na Constituição, de uma emenda constitucional. Isso é alguma coisa que os conservadores importaram dos Estados Unidos como alguma coisa importante. Mas isso é quase estranho à nossa realidade. Enquanto que para os Estados Unidos, toda a discussão da segunda emenda, de fato, implica recorrer a uma ideia tradicionalista americana do self-made man, do homem que se cria a despeito do Estado, à distância do Estado, e que a autocriação desse homem armado e avançando sobre terras desbravadas acrescenta ao Estado. Então, esse homem precisa ser livre. O Brasil não tem esse sujeito. O Brasil, o mais próximo desse sujeito é o bandeirante matador de índio, que não tem nada a ver com esse sujeito. Então, a minha ideia é um pouco trazer essa discussão também para a gente explorar esses anos 70. Queria perguntar se alguém tem alguma colocação, pergunta, comentário. Acho que a gente fala tanto que as pessoas preferem escrever discretamente os comentários. Oi, boa noite. Eu vou então fazer um comentário aí. Primeiro, assim, desculpar que eu cheguei atrasada, eu não sei como foi o início da aula aí, porque eu dou aula nesse horário e eu vou chegar a todas as aulas atrasada. Bom, é porque eu sou economista, tá? Eu sou professora universitária
E eu achei assim bem interessante esse paralelo de vocês fazerem com a questão da democracia e o liberalismo econômico, né? E, o, e eu, assim, eu confesso que eu sei muito pouco dessas diferenças das democracias, mas o que me chamou a atenção no curso foi a questão do Schumpeter, porque né, e vocês até falaram aí, porque eu sou microeconomista, trabalho com política industrial e, assim, a gente tem a política industrial neo-schumpeteriana e tem, assim, toda uma perspectiva de importância de intervenção, de participação do Estado. E, não, e aí vocês falarem aí da questão do elitismo, né? Assim, eu acho que a minha cabeça meio entrou em choque com isso aqui, porque ao mesmo tempo que ele tem uma importância assim, fundamental no desenvolvimento, né? No desenvolvimento econômico, é, essa questão de ser elitista, isso eu acho que acaba assim, meio se chocando. Mas aí eu só queria, o que eu achei interessante, que vocês falaram aí, alguns economistas, aí, o Pareto, enfim, falaram alguns aí, e o fato dessa defesa, né, das democracias liberais. E esses economistas, eles tiveram assim, uma importância muito grande na teoria neoclássica, que é justamente assim, uma ruptura do pensamento econômico, né, que antes era uma ideia de economia política, e depois ele até muda, porque é uma nova forma de pensar. E aí faz todo sentido, né? Se a gente pensar a teoria neoclássica e essa abordagem assim, liberal, eu acho que ela faz sentido, porque é uma forma de pensar o valor, enfim, um monte de coisa de uma forma diferente. Então, assim, só quis fazer esse paralelo, porque como eu cheguei atrasada, eu não vi o início, eu falei, bom, tô achando que vai ser muito, assim, vai ser de muito aprendizado para mim aí, fazer esse gancho, né, esse paralelo da questão da democracia e o Estado atuando na economia, né, que é a importância da intervenção aí. Bom, então só foi isso aí, tá? Obrigada. Eu acho muito legal esse seu comentário do Schumpeter e de fato é uma coisa assim que quando a gente lê é, é um pouco de um choque, porque ele começa fazendo uma análise do capitalismo e aí em um determinado momento ele fala: "Ah, mas o capitalismo pode sobreviver?" Não, não pode. O capitalismo vai acabar e vai nascer o socialismo. E esse principal livro dele é de 42, né, que foi justamente quando a Segunda Guerra Mundial já estava ali encaminhada, já tinha acontecido uma quebra dos elitistas com os fascistas, mas mas ao mesmo tempo ele nega o Marx, né? Ele faz uma crítica enorme ao Marx, então ele coloca uma teoria política conservadora dentro de um sistema econômico mais próximo dentro de um socialismo, onde ele fala claramente com todas as letras que a produção tem que ser controle do Estado e controle total, inclusive a posse dos meios de produção tem que ser estatal. Então é uma colocação de um sistema econômico que supera os problemas do capitalismo que ele trabalha com um sistema político que nega a ideia de que a participação política é de fato do povo, do trabalhador. É um tanto chocante. E tem umas coisas assim, muito interessantes que ele coloca, porque ele gosta muito do capitalismo. Ele só acha que o capitalismo eventualmente vai, digamos, evoluir quase. Né? Ele vai se destruir, mas num processo evolutivo. Então ele fala coisas como a paz que a gente conhece no mundo se dá graças ao capitalismo. Ele fala isso em 42. É uma coisa muito chocante. Ele fala isso quando está começando a guerra mais destrutiva da história da humanidade. Mas o Schumpeter é um cara muito interessante que eu espero que a gente possa discutir um bocado da teoria política dele. É bem rica, muito mais do que a gente consegue agora falar rapidamente. Bem, é isso. Se alguém tiver mais algum comentário, serão muito bem-vindos. Se não, eu gostaria só de fazer uma pequena provocação ao Bruno de que um outro grande acontecimento
do século XX e que não foi citado aqui é a União Soviética, e que a democracia que pode ter acontecido brevemente ali na década de 60 se deve à presença de blindados soviéticos ali na beira da Europa. Então, ok, aprovar um sistema de saúde é importante, mas mais importante é impedir que a União Soviética consiga promover a força revolucionária que eles tinham muita condição de fazer, como quase aconteceu na Itália, e como hoje em dia a gente tem uma boa documentação de que haviam forças secretas dos dois lados ali trabalhando para tentar fazer o que acontecesse e impedir que isso acontecesse, né? Na década de 70, ao longo da década de 70 já foi ficando muito claro que a União Soviética estava com problemas econômicos seríssimos que ia resultar no, digamos, na perda da Guerra Fria. E isso, por acaso, coincide com novas forças conservadoras surgindo. Ok, essa é só uma alfinetada. Deixa isso para outro momento. Eu vou responder Ok. isso no momento certo. Bem, então, gostaria de agradecer a todos que participaram. Eu acho que essa discussão e a questão contemporânea, de novo, como eu falei no começo, tem muito a ver com o projeto do IPEA de construir, através do ensino, trabalhar para ajudar na construção de uma sociedade que possa ser mais democrática, e como a gente vai bater muito nesse curso. Democracia é uma coisa diferente. Eu não estou falando que a gente tem que acabar com a democracia que está sofrendo muito. Vamos continuar com essa, porque tem coisa muito pior, mas vamos também pensar no que a gente pode melhorar e vamos trabalhar pela nossa revolução, porque esse é o caminho. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, gente. Boa noite.